Fantástico, professor, muito obrigado por essa apresentação, né? Eu comentei com o senhor que o que motivou bastante essa discussão foi esse resultado da Coronavac, que foi amplamente divulgado. Em alguns momentos, a divulgação ficou muito focada em 28% de efetividade em idosos, não sei se era efetividade ou eficácia que foi divulgado, mas não era o ponto do artigo, né? Não era isso que o artigo estava querendo trazer, não era isso. O artigo ele traz uma mensagem otimista, na verdade, né? Ele se depara com a realidade em que pessoas idosas têm uma resposta diferenciada para a vacina, seja ela Coronavac, Pfizer, qualquer que seja, né? E que nós escolhemos uma vacina com um poder de ação um pouco menor para aplicar na pessoa idosa, porque era aquela que estava disponível, né? Exato. Mas o papel dela também seria isso. A gente quer evitar mortes, não necessariamente evitar que as pessoas contraiam o Covid. Eu acho que é um ponto bem importante reforçar, né, que o professor está fazendo parte desse projeto, é um professor da UEMS, é um professor aqui do estado, que a gente está tendo uma contribuição tão valiosa, né, com essas pesquisas, e todo esse cuidado metodológico, né, nosso sonho de consumo, ter 8 milhões de observações, e que está contribuindo muito, né? Então, nosso parabéns, principalmente pela publicação na Lancet, né? E o nosso muito obrigada, né? Saindo um pouco do protocolo Isso, obrigado, né? Não necessariamente pela live, né? Mas pelo esforço de pesquisa, essa dedicação em analisar a vacina, né, que é uma coisa que tem tanta utilidade, tem mudado o mundo para melhor de tantas formas, mas que é algo que está sendo em debate agora. Em relação a essa questão do estudo de uma amostra incrível e maravilhosa, eu queria que você falasse, se possível, se você tem essa familiaridade, com a coleta desses dados. Porque, pelo que eu li no artigo, ele está disponível no sistema do SUS, né? Isso. Então, isso é disponível para pesquisas, é incentivado que as pessoas acessem, como que isso funciona? Funciona o seguinte, o acesso à informação dentro do SUS ou dentro do governo federal, vou usar o termo do governo federal, porque existe uma Lei Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, esse acesso, ele é regulado. Existem aqueles dados que são open source, ou seja, dados abertos, que você entra na internet e você acessa. Por exemplo, o número de mortes de Covid. Isso é um dado aberto. Você não sabe quem é que morreu, você não sabe onde mora, você não sabe qual é o sexo, você não sabe qual é a idade, você não sabe qual é a cor, você não sabe nada, você só sabe que morreu, ok? Então, esses dados abertos, eles são acessíveis a qualquer pessoa. A gente está usando uns dados que são dados de rotina, ou seja, toda pessoa que chega hoje para tomar vacina, ela vai informar o CPF dela e a pessoa que está trabalhando na vacina vai entrar num sistema do governo, Conect SUS. E lá no Conect SUS, ele vai ter acesso ao cadastro dessa pessoa, porque se essa pessoa fez biometria de título de eleitor, se essa pessoa tem cartão nacional de saúde, se essa pessoa tem aquela CNH que tem o QR Code lá, ela está nessa base do governo. Então, o governo brasileiro está tentando se digitalizar. Dentro do Sistema Único de Saúde do SUS existe um forte movimento, que inclusive já resultou em mudança nas formas como o governo municipal, estadual e federal gerencia o sistema de saúde, que chama de DigiSUS, que inclusive é o tema da minha aula de amanhã na graduação da enfermagem, o DigiSUS, como que faz planejamento em saúde usando o DigiSUS. Então, esses dados, eles estão lá. E o que a gente pediu para os governos estaduais? Que esse governo fornecesse para a gente uma lista. Então você sabe o nome das pessoas? Não, eu não sei o nome, eu não sei onde mora, eu só sei a idade dele, eu só sei se ele tomou vacina, primeira ou segunda dose, se ele fez exame de Covid nos últimos 6 meses, se ele internou por Covid ou se ele morreu por Covid. É só isso que a gente sabe. Então, eu não consigo identificar nenhum participante de pesquisa, tá? Então, dentro das secretarias de Estado de Saúde, existe o pessoal da informática, né? Os Data Managers, ou Data Science, como eles gostam de ser chamados,
e eles geram esses bancos de dados para a gente. Ele entra lá no sistema da vacina, substitui o nome da pessoa por um código. O código tem umas regras, né? Ele tem que ter números e letras, e esse código ele vai trocar em todos os sistemas do governo dados de identificação dessa pessoa. Então, por exemplo, eu, Roberto Oliveira, vou virar o A14. Então, eu vou ser A14. Ninguém vai saber meu nome, ninguém vai saber onde eu moro, vai saber que eu sou o A14. Então, eu vou procurar em todos os bancos de dados o A14. Então, eu vou ver se o A14 tomou vacina, eu vou ver se o A14 fez exame de Covid, eu vou ver se o A14 internou, eu vou ver se o A14 morreu. Então, é isso que a gente faz. Então, por isso que as secretarias de saúde de estado são nossas parceiras no Vebra Covid. Eles preparam esse banco de dados, né? O nosso data science, o Silvano, preparou essas regras de como que tem que ser, gerou um algoritmo, na verdade, o programador da Secretaria de Saúde roda esse algoritmo na base de dados e exporta para a gente. Então, a captação é assim. Então, a gente tem autorização ética para acessar esses dados, a gente tem autorização do gestor estadual para acessar esse dado, tá? Então, como são dados que têm variáveis que podem identificar o participante, que a gente codifica para não acontecer isso, ele tem um acesso regulado, ele não está disponível ao público. Então, você não consegue ver isso aí. Você consegue ver o número de vacinados, mas você não sabe exatamente quem foi que tomou a vacina, qual a idade que ele tinha e mês que ele tomou a vacina. Tá? Mas isso é muito interessante, porque dá uma credibilidade sobre o sistema, né? Que ele está funcionando, está registrando quem está tomando vacina, está analisando quem está tendo complicações, quem está tendo internações. Porque a ideia desse sistema para o governo é ser um sistema de gerenciamento. Para ele saber exatamente isso, quem tomou a vacina, quantas doses que tomou, quantas doses ele tem que pedir, quantas doses ele tem que comprar. Só que o volume de dados gerado é muito grande e essas informações são subutilizadas, porque ele usa a informação de um aspecto gerencial e a gente foi um pouquinho mais longe. Já que esse dado vai ser produzido independente de qualquer coisa, vamos pegar esse dado e ver se a gente consegue fazer uma análise de efetividade. Foi o que a gente fez. E fantástico essa disponibilidade para a pesquisa, né? Eles destacarem com certeza alguém para fazer esse processo de codificar, separar qual a informação específica, né, e toda essa preocupação. Porque o pesquisador, ele não está nem um pouco curioso sobre quem é a pessoa, né? Não. O que você quer é fazer essas inferências populacionais que vai ajudar a informar, para salvar vidas, né, para trazer, eu acho que um dos grandes achados do estudo é toma sua segunda dose, né? É Exato. Só a partir dali que você tem alguma coisa. Então... Exato, só a partir da segunda dose que você tem alguma chance. Uma dose só... É a mesma coisa que nada. Chance, exato. Em relação a isso, essa questão, discussão de segunda dose, você comentou antes que vocês tentaram fazer a análise da AstraZeneca também, mas que como o início da vacinação se deu por Coronavac, a informação disponível que tinha volume suficiente para fazer teste era aquela. Mas existe já algum volume de informação para ver se uma dose de AstraZeneca tem algum efeito no Brasil, né? Estudo populacional, ou ainda não temos essa informação? Ainda não. É a nossa próxima ideia, né? Porque a gente pega o banco de dados e a gente não sabe o que a gente vai analisar. Então, a gente faz uma mineração de dados. Aí a gente olha lá e vê, não, a Coronavac tem potencial para a gente analisar isso aqui. A AstraZeneca tem potencial para analisar isso aqui. Então, a gente não vai buscando uma coisa. A gente pega o banco e vê o que ele pode fornecer para a gente de forma robusta, né? Então, a gente ainda não tem dados robustos suficiente para fazer com a AstraZeneca. Mas assim que tiver, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer. Com a AstraZeneca, com a Pfizer, com a Janssen, né? A Janssen, a gente está de olho bastante na Janssen. Por quê? Porque é uma vacina boa? Não, porque é uma vacina de dose única. Então, com 10 vacinas, eu imunizo 10 pessoas. Com a vacina, com outras vacinas, com 10 vacinas, eu imunizo, na verdade, 5, porque são 2 doses. Então, a gente tem esse interesse. Porque tem alguma coisa... Não, a gente não tem nada a ver com a Janssen não está dando dinheiro nenhum para a gente só fica animado porque a gente consegue vacinar mais pessoas em menos tempo. É só isso. E a gente quer ver como é que ela se comporta realmente no mundo real. Porque os dados que a gente tem são dos dados do ensaio clínico ainda da Janssen.
uma efetividade bastante alta, né? 79% de infecções assintomáticas, 99% de casos fatais, ou seja, de quem morreu de coronavírus, desculpa, são dados bastante impressionantes. E a gente quer ver como é que essa Janssen vai se comportar na vida, né? Porque uma coisa é o ensaio clínico. Eu estou no ensaio clínico de vacina. A gente seleciona a dedo quem vai participar, né? E na fila da unidade de saúde, quem tiver o critério de idade ali residente naquele município, ele vai ser vacinado. Não tem maiores pressupostos, né? A Janssen sai com uma vantagem de vacinar uma população mais jovem, né? Então, a resposta à vacina já deve ser interessante, mas de qualquer forma, é muito informativo, né? A gente conhecer isso, até porque uma das perguntas, parece que está surgindo bastante ali no chat, é a questão de doses subsequentes da vacina. Será que o que se vislumbra para o mundo é que isso vai acontecer? Vai ser como uma vacina da gripe, que eu vou ter um reforço com o tempo? Ou essa dose única da Janssen, a expectativa é ser ela para sempre protegido? Como que você vê isso, professor? É uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. A gente não tem nenhum estudo ainda sobre a viabilidade, não é a viabilidade, mas a durabilidade desse anticorpo. Então, eu tenho estudo que garante que os anticorpos são formados, garante que esses anticorpos funcionam contra o coronavírus, mas eu não tenho nenhum estudo que me mostra quanto tempo que esse anticorpo funciona. É 1 ano. A gente tem estudos da infecção, de quem pegou Covid,